Esse vídeo tem o objetivo de tentar descrever um pouco da análise da otimização daquelas consultas do exercício. Esse é o primeiro caso. Eu vou tentar ser bem sucinto, até porque a gente poderia debater isso durante um bom tempo, essa análise. Mas aqui, por exemplo, esse é o primeiro exemplo que foi solicitado, o primeiro caso no exercício. Então, a ideia era filtrar pelo tipo do projeto e pelo ano. Eu, para ganhar tempo, já elaborei o SQL da consulta aqui, então eu faço um join entre essas tabelas, filtro aqui pelo tipo e pelo ano, pelo período correspondente ao ano. Pode até ter situações, eu me lembro que durante as aulas alguém comentou, de extrair o ano da data, essa é uma análise que alguns fizeram, eu percebi, mas aqui eu vou usar essa estratégia da data nesse caso. Então, se eu for selecionar aqui esse caso dessa consulta e for executar ela, eu vou ter mais ou menos aqui um tempo de execução de 963 milissegundos na base maior. Se eu fizer uma análise do plano aqui, então, marcando essas opções todas, vejo que aqui a gente pode marcar e clicar aqui para ver, algumas coisas são perceptíveis e é esse tipo de análise que eu quero que vocês façam também no trabalho. Primeiro, descrever isso aqui, entender o que aconteceu. Aqui, por exemplo, é uma busca sequencial, uma leitura sequencial da tabela, sem nenhuma operação de busca propriamente dita, nem uso de índice. Aqui ele até usa o índice, que é a própria chave primária, mas faz um scan no índice. Então ele ganha um pouco de tempo por usar o índice, que é a chave primária, mas é ainda uma varredura sequencial para o join. O que acontece aqui? É um join por força bruta, mas ele faz um join que a gente chama de uma passada, ou seja, ele pega cada projeto e busca no índice da chave primária da atividade o registro correspondente. Aqui cabe um parênteses, pessoal. É interessante esse caso porque nós temos uma chave composta em que o código, o ID do projeto, faz parte da chave primária da atividade. Isso traz um certo ganho aqui. Aí entra aquela discussão de ter sempre um ID próprio para a tabela. Nesse caso, a chave composta permite que ele use esse índice da chave primária. Se eu não tivesse essa chave composta, tivesse um outro ID da atividade, é provável que eu tivesse que criar mais um índice. E aqui ele faz um novo loop aninhado, e aí tem uma operação final aqui, que é, em um primeiro momento, a parte apenas de exibição dos dados. O que eu poderia supor neste exemplo? Talvez que um índice por data fim previsto, que é o campo aqui, ajudaria no desempenho. Então eu poderia criar este índice. Então aqui eu crio o índice sobre esse campo. Posso também tentar criar um índice pelo tipo do projeto, que poderia ser uma análise a ser feita. Então essas são possíveis análises de índices, que é o que normalmente a gente consegue fazer para tentar otimizar. Ele criou aqui, tá? E se eu executar novamente aqui a consulta, olhar novamente o plano, o que vai dar para perceber aqui, olhando o diagrama, é que ele passa, vamos aumentar aqui, a usar o índice da data. Ele não usa o índice do tipo, mas isso aqui, de certa maneira, se nós olharmos nas análises aqui no tempo da execução, ele tornou um pouco mais rápido. Ainda assim, o loop final aqui, ele é a operação que mais demora. Vejam que no tempo de execução aqui demorou 338 milissegundos, bem menos, quase um terço do que tinha anteriormente. Embora, às vezes, quando eu executo várias vezes a mesma consulta, o tempo mude, aqui eu tive um ganho, né? Obviamente, eu tive uma melhoria. Outras possibilidades, pessoal, a serem exploradas. Por exemplo, eu poderia vir aqui e tentar criar uma subconsulta, aí eu deixo para vocês testarem, em cima do projeto, para fazer um join não com a tabela de projeto, mas sim com a subconsulta. Isso aqui, quem fizer vai perceber que não há uma diferença muito grande no desempenho. Eu até vou deletar os índices aqui, com o intuito de fazer uma comparação com a execução sem índice, para ficar mais correta a minha análise no primeiro momento. Então, se eu fizer essa execução aqui sem o índice, com uma subconsulta, eu vou ter na base de 860, 900 e poucos milissegundos. Aqui não houve uma diferença clara. Tá? Mesmo que a gente fosse executar o primeiro exemplo lá em cima, ele teria um tempo muito semelhante. O que mais eu posso fazer? Criar uma visão. Criar uma visão em cima da tabela de projeto. Veja que aqui eu estou fazendo tudo sem o índice. Essa visão aqui eu tentei criar, mas ela já existe, eu já criei ela anteriormente. E se eu for usar agora a visão na consulta, a visão já filtra por data e também por tipo. Então, no momento em que eu utilizar esta visão agora, eu vou ter aí um tempo muito semelhante, nada muito grande, talvez melhore um pouquinho, dependendo da situação da base. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no final, numa análise,
que é uma alternativa interessante, claro que aí envolve um outro recurso, que é criar uma visão materializada. Eu já criei esta visão. O que é uma visão materializada no Postgres? É uma visão na qual os dados são efetivamente colocados na visão. A visão materializada pode até ter índices e funciona como se fosse uma tabela. Se vocês olharem aqui na parte superior, ó, Materialized Views, ele cria efetivamente essa visão e tem dados dentro dela. Então, se eu passar a desenvolver agora o exemplo usando a visão materializada, mudando aqui, por exemplo, vou aproveitar este mesmo código, colocando aqui um M, que é o nome da visão materializada, vou executar aqui, e percebo que agora sim, o tempo caiu pela metade. Vejo que eu estou sem índices. Os índices foram o que mais aceleraram aqui. Mas a visão materializada por si só, ela já é algo que melhora muito, mesmo sem os índices. Então, nesse caso, o que dá para a gente concluir nessa análise toda, pessoal? Quando a gente tem índice, obviamente o tempo cai bastante. A gente percebeu na análise do plano que ele passou a usar o índice e não mais uma leitura, uma varredura sequencial da tabela. Tá? E é esse tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem, ou seja, descrevessem o plano, quais são as operações, se ele fez um join de tal tipo, se ele usou um índice ou não, e fizessem algumas análises de possibilidades para melhorar o desempenho dessas consultas. Então fica aqui esse primeiro exemplo. Na sequência eu gravarei também outros exemplos dos outros dois exercícios que a gente tinha para fazer.